Amigos, e vamos agora ao encerramento do teste do Argo. Depois de 3 semanas de utilização, com o Argo Trekking, que é a versão aventureira, a versão esportiva do Argo, entre aspas. É um aventureiro urbano, você sabe, são carros cuja única diferença para os modelos normais, para os modelos usuais da linha, são questão de suspensões ou utilização de pneus mistos, suspensão elevada de alguns milímetros, não pode ser muito também, porque vai gerar um problema com o centro de gravidade do carro. Então as engenharias fazem algumas adaptações para agradar aquele consumidor mais aventureiro, entre aspas, porque a aventura desses carros ela é muito limitada. Eles são um pouco melhores em termos de irregularidade de terreno, já que as suspensões são um pouco mais altas, os pneus também um pouco mais largos, eles ficam menos suscetíveis a essas irregularidades que nós temos nos pavimentos do Brasil, que na cidade de Porto Alegre é algo realmente impressionante. Aliás, eu não sei nem como é que nós sobrevivemos aqui. Os proprietários de carros de 4 rodas têm prejuízos imensos com tudo que acontece com as suspensões, os desgastes de buchas, de juntas homocinéticas, enfim, dos eixos de torção, das suspensões. Tudo isso é torcido, arrebentado, depreciado em pouquíssimo tempo. Um carro aqui no Brasil, nos usos que nós temos, nas péssimas condições de pavimentos, ele tem uma durabilidade que chega a ser 50% inferior à durabilidade de um carro que é usado em condições no mercado europeu, usado no mercado norte-americano, de um asfalto perfeito. Aqui o que prevalece é as imperfeições. Então também por isso que esse conceito de crossover médio pegou tanto no Brasil, porque dá uma impressão mesmo, muitas vezes ilusória para o motorista, também devido à agressividade do trânsito, que está um veículo mais seguro, mais alto, mais elevado, mais impositivo. Também esse aqui, o Argo Trekking, essa versão Trekking lançada no segundo semestre de 2018, todas elas visam sempre fazer um upgrade na linha, chamar mais atenção para uma linha de veículos. Agora o Argo, ele nem precisa chamar atenção com a versão Trekking, porque o Argo é muito bom. Realmente é um carro que tem muitas qualidades. Uma das qualidades que eu notei nas primeiras vezes que eu testei Argo foi relacionada à sua estabilidade direcional. Eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu fiz uma viagem rodoviária, inclusive a primeira viagem rodoviária foi em São Paulo, na rodovia de São Paulo. Eu já achei o carro muito estável e depois eu tive a oportunidade de ter um Argo 1.8 à minha disposição, com câmbio automático, motor 139 HPs aqui, e acabei viajando pelo litoral do Rio Grande do Sul, pela Freeway, pela Estrada do Mar. Quem é gaúcho sabe desses termos que eu estou usando. São estradas em condição bastante razoável de conservação, e a Freeway permite a variação da estabilidade direcional, porque são longas retas, são 130 km, pistas duplas, com separação física no meio, que já gera uma segurança maior para quem está dirigindo. Mas não tem curvas, as curvas são muito abertas, ali não é para testar a estabilidade lateral, estabilidade direcional e também a rigidez torsional. Me surpreendeu também, desde o primeiro momento, a ótima rigidez torsional desse Argo. É um acerto essa suspensão do Argo, que me surpreende por não ser uma nova plataforma mundial da Fiat, que deve ser lançada somente agora em modelos a partir do segundo semestre de 2021. Essa plataforma deriva do Punto em grande parte, ela foi reestruturada, ganhou reforços estruturais, mas ela funciona adequadamente, tanto aqui no Argo, também como no Cronos, que é a derivação sedã, e também na Toro, porque a Toro não é uma leather, não é um chassi sobre o qual se aparafusa ou se atarracha uma carroceria, ele é monobloco. Mas voltando aqui ao Argo, a estabilidade direcional excelente, a maleabilidade em trânsito urbano extrema, uma dirigibilidade muito agradável, muito confortável. Também tem que salientar a ergonomia desses bancos do Argo, que são muito confortáveis, e junto a esse surpreendente conforto de marcha, peguei um buraco violento, vi que deu, aí vai quase no limite da suspensão. Não tem suspensão que aguente esse tipo de buraco, amigos. Só se eu fosse aqui andar de carros lá da guerra do Iraque, aqueles Hammers,
tomaram bomba lá no Iraque, porque não tem como. Não tem como. Você vai tendo seu carro literalmente destruído nessa buraqueira geral de Porto Alegre. E os motociclistas morrem, né? Porque cai num buraco desse, perde o controle, cai atropelado por outro carro, o cara tá trabalhando aí honestamente e acaba morrendo, né? Eu sou muito crítico a essa péssima condição de rodagem que nós temos aqui no Brasil. Então, amigos, eu vou fazer o retorno aqui, estou na Assis Brasil, vou começar a voltar. Aqui tem que ter muita atenção em todos os retornos também, porque são retornos bastante perigosos. Sem dúvida nenhuma, aqui é uma rotatória no meio da avenida, um trânsito de todo lado. E vamos então só rememorar alguma coisinha, por favor. Design, belo design do Peter Fassbinder, esse discreto designer alemão que trabalha para o FCA no Brasil e América Latina, também trabalha em projetos globais. Ele é o autor, com a equipe dele, desse design do Argo, que é tremendamente progressivo em relação à base justamente do Punto e do Palio, mas mais evoluído, mais bonito, mais assentado, um centro de gravidade um pouco mais baixo. O carro é muito assentadão, ele parece mais largo, mas ele é praticamente o mesmo tamanho do Palio. Não tem nem botar nem tirar. Mas tem um bom espaço interno para as pessoas aqui. É um carro largo, ele não oprime absolutamente. 2 pessoas podem fazer, 4 pessoas podem viajar longos percursos pelo conforto de marcha. Saliento a direção com assistência eletrohidráulica, que é extremamente precisa, não é flutuante, tem uma ligação muito direta com as rodas dianteiras direcionais. Suspensões cumprem muito bem a sua função, se esforçam ao máximo para ultrapassar essa buraqueira geral da cidade de Porto Alegre, essas imperfeições generalizadas de pavimento, alguns obstáculos terríveis, como lombadas de repente, como calombos que a gente diz, que são monturos de cimento, de asfalto, de obras inacabadas que aparecem na sua frente e destabilizam o automóvel. Conforto interno muito bom. A ergonomia desse carro é muito boa e ele tem, na regulagem do volante, de ótimo peso, mas a regulagem é somente de altura, não tem profundidade. Aí também aquela coisa da limitação tecnológica do carro, que é destinado a um segmento de mercado mais acessível, né? Tem que ser acessível em preço. Alguns luxos são retirados, né? Não é luxo, isso aí é necessidade. Tem programa de eletrostabilidade sim, mas faz parte de pacote de opcional, mas não é muito caro. O que eu poderia dizer? A visibilidade me agrada muito, são amplas áreas de vidraçadas, não é um carro de cintura muito alta, os vidros não são amplos, eles não são restritos não. Você tem um grande retrovisor interno aqui retangular, muito boa essa visão no vidro traseiro, que eles estenderam o para-brisas traseiro, isso é muito importante, ele não fecha, né? Então ele abre, abrindo você tem também por aqui mesmo por dentro, já uma visão ali se tem alguém pelo ângulo morto do carro, o que é muito importante. O motor 1.3 eu falei para vocês que é um motor Firefly de última geração, confortável, motor de uso confortável na cidade pela linearidade do torque, é muito forte em rodovia, esse carro é um carro veloz, você pode, se quiser, ultrapassa facilmente a velocidade legal, claro que você não vai fazer isso. E também econômico, eu mesmo fiz durante 3 semanas de utilização, eu fiz uma média não inferior a 12 km por litro, 13 km em cidade, mas utilizando o carro como eu utilizo em trânsito urbano, não mais que 60 km/h, que é a velocidade absolutamente segura no trânsito. Em rodovia sim, andei no limite da legalidade, 110 na freeway, 100 estradas, peguei também a 386, peguei a BR-116 para ir a Gramado, que é a cidade aqui da nossa serra de grande fluxo turístico, se comportou muito bem na subida, não faltou potência, carro estável, boa estabilidade lateral, não é fácil tirar esse carro do sério não, ele é muito neutro, ele não sai de frente nem traseira. E eu vou sintetizar, o Argo está tendo um grande nível de vendas no Brasil, mercê de suas qualidades. Eventuais problemas existem, né? Aparecem alguns barulhos já no carro, né? Devido ao uso, ele tem 6.756 km rodados, mas aí vocês sabem que carro no Brasil você tem que fazer as revisões, sempre dar uma reapertada na carroceria, não deixar que o carro deteriore de jeito nenhum, porque se não fizer revisões,
Se não fizer manutenção preventiva, o uso do carro no tempo aqui do Brasil é muito limitado. Os carros envelhecem muito rapidamente no mercado brasileiro. Bom, foi para vocês então o Argo Trekking, que, como eu falei, é o aventureiro, né? Entre aspas, né? Bonitinho, legal, né? Ele ficou bonito de essa cor branca, tá tendo uma boa vendagem a versão Trekking também, mas você não precisa gastar mais ou gastar menos. Você pode pegar o carro normal, sem uma versão aventureira, o Argo normal, com motor 1.8, motor 1.3, e você vai ficar bastante satisfeito. E não se intimide diante de um câmbio mecânico. Os câmbios mecânicos para motores pequenos, eles são mais eficientes, sem dúvida nenhuma, que os câmbios automáticos que nós temos aí em carros populares do Brasil, que não são tão eficientes assim, mesmo tendo 6 velocidades. Eu, em motor pequeno, 1.0, eu gosto da opção também do câmbio mecânico. Foi aí para vocês o Argo Trekking, teste exclusivíssimo aqui em Motor Show e também no blog de carros e motos do Correio.